No vídeo de hoje a gente vai falar sobre As Meninas. Oi gente, eu sou a Kelly, como vocês estão? O vídeo de hoje é vídeo de clássico do mês e o clássico de fevereiro foi As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Temos muitas coisas interessantes para falar desse livro, marquei alguns trechos. Na verdade eu ando ficando muito chata para marcar trechos. Na verdade, eu tenho percebido isso nos últimos livros que eu tenho lido, eu tenho marcado cada vez menos. E isso é interessante, né, observar. O que a gente pode esperar dessa leitura? Muita informação. A Lígia, ela é conhecida dentro da literatura brasileira como a dama da literatura. E ela ocupava, sim, um assento na Academia de Letras, né? E ela morreu recentemente, com 103 anos. Eu sei que tinham divulgado que ela tinha uns 80 e pouco, era 90 e pouco, uma coisa assim. Mas recentemente descobriram alguns documentos em relação ao registro dela e ela morreu com 103. Gente, ela viveu muito. E ela passou por muitas eras de transformação dentro da nossa política, da nossa sociedade, dentro do Brasil, e ela retratou isso nas suas obras. As Meninas é um livro que trata sobre a ditadura, tá? Da perspectiva feminina de três protagonistas, que é a Lia, que é apelidada de Leão, a Lorena, e tem a Ana Clara, que muitas vezes elas chamam ela de Ana Turva. E cada uma é completamente diferente da outra, elas moram num pensionato de freiras e fazem faculdade na USP, cada uma numa faculdade diferente. Mas, assim, elas têm esse contato próximo com as freiras, então, principalmente Lorena, que tem uma área que a mãe dela preparou para ela, bem grande, que tem uma banheira, ela é bem aficionada por limpeza, organização, então às vezes ela toma mais de 2 banhos por dia. Então a narração do livro todo, ele é revezado entre essas três protagonistas e mais um narrador. Então vamos falar de cada uma. A Ana Turva, ela, ou Ana Clara, né? Ela é uma personagem que é viciada em drogas. Então ela tem um amante barra namorado que se chama Max, que ele é da alta sociedade, mas é de uma alta sociedade que decaiu, ou seja, ele perdeu dinheiro e não tem mais propriedades, não tem dinheiro, só tem um antigo nome de prestígio da família, mais nada. Então ela se associa a ele, que vira traficante, e ela acaba muito viciada, assim. Não é muito claro quais as substâncias que ela usa, né, durante o livro, mas a gente imagina que pode ser algumas coisas injetáveis, porque a Lia chega a comentar algumas vezes que ela tem marcas nos braços. A gente tem o relato da Ana Clara, é o mais confuso, porque ela tá sempre drogada. Então, às vezes ela vê alucinações e ela descreve essas alucinações, e o fluxo de consciência, que é uma marca marcante mesmo da escrita da Lígia, ele tá em todas as personagens, principalmente na Ana Clara. Ela lembra dos traumas dela, das coisas que ela sofreu na infância. Ela teve uma infância, assim, pobre, miserável. Ela viu a mãe dela sofrer, ser abusada, fazer aborto. Então, assim, morrer também, ela viu a mãe dela morrer, ela ficou sozinha. Não é bem descrito o como ela fez pra sobreviver entre o ponto da mãe dela morrer e até o ponto dela atual. Mas a gente tem essa situação. E também tem uma outra característica muito importante da Ana Clara. Ela é muito bonita. Ela é tipo modelo, capa de revista. Parece que ela chegou a fazer alguns trabalhos como modelo. Isso é citado que ela já apareceu em algumas revistas. Que é a Lorena Guarda, uma coisa assim. A gente tem essa figura da Ana Clara que ela fala que vai casar com um escamoso, um suposto noivo cheio de dinheiro que às vezes fica desconfiado dela e ela fica mentindo, ela mente muito. Então Ana Clara não é um narrador confiável, porque ela mente muito. E aí, cada um das três são narrações completamente diferentes. A Lorena é uma menina de alta classe, que o pai faleceu e houve uma tragédia na família, que o irmão supostamente matou o outro irmão. E mais pra frente a gente começa a duvidar de que foi exatamente isso que aconteceu, porque não fica muito claro se realmente o que a Lorena conta é uma invenção da cabeça dela ou são fatos realmente reais e que quem tá mentindo é a mãe dela, sabe? Sobre a questão do irmão dela. Então é bem interessante, porque a gente não espere ter essa resposta no livro, não é o foco, tá?
Então a gente fica sempre naquela dúvida se todos os relatos de Lorena são verdadeiros ou se alguns deles são fantasiosos, porque muitas vezes, inclusive, a mãe dela chega a dizer que ela é uma menina extremamente verdadeira e sincera. Então a gente fica nessa dúvida sobre a questão do irmão dela que faleceu e da forma como faleceu. E ela tem esses traumas, também tem o trauma de ter perdido o pai, e a mãe ter se relacionado com um cara por muito tempo, quase ter casado com ele, que não era uma boa pessoa, que usava muito dinheiro da mãe para fazer negócios e depois mudava de ideia, criava outro negócio e só perdia dinheiro atrás de dinheiro. Então a Lorena decidiu meio que se separar da mãe e deixar ela viver essa vida. E foi morar no pensionato de freiras. Então tem toda uma área grande para ela. Ela é uma pessoa que tem poder aquisitivo. O irmão, o Remo, ele mora em outro país e manda presentes, manda cartas constantemente para ela. Parece que realmente ele se preocupa com ela, então ele tá sempre mandando algo para ela. Mas a gente não tem, assim, um contato dela de mostrar que ela escreveu cartas pro Remo, ou fez algo pro Remo. Assim, a gente não tem essa questão. Só que o Remo manda muitas coisas pra ela, do exterior. E aí a gente tem a Leão, que é chamada de Leão, né? Mas é Lia, o nome dela. Lia Mello Schutz. Ela tem uma origem baiana e alemã. O pai é alemão, a mãe é baiana. E ela vai lá para São Paulo estudar na USP e ela acaba se envolvendo com esse movimento político de comunismo, de contra-ditadura, de liberdade de expressão. Então ela e todos os amigos dela do grupo são muito perseguidos, o namorado dela é preso, e aí ela fica num dilema do que fazer, como fazer, porque ela vê que vários amigos dela são levados, alguns são mortos, outros são levados para serem torturados, e ela fica nessa questão de ainda lutar contra o regime da ditadura do modo dela, mas sabendo que a qualquer momento ela pode ser pega, porque os amigos, praticamente todos eles já foram pegos. E então, assim, inclusive em relação à ditadura, a gente tem o primeiro relato da primeira pessoa que sobreviveu, né, a uma tortura e publicou isso no jornal. É relatado aqui, o trecho mesmo, transcrito da tortura que ele sofreu. E ele era só uma pessoa que estava entregando folder. Então, assim, ele nem fazia parte de um grupo, ele só estava entregando folder de comunismo, de ideias liberais, que a ditadura não permitia, né, naquela época. Então, assim, ele foi fortemente reprimido. A gente tem até, inicialmente, uma ideia muito errada sobre as freiras, a parte da narração das meninas, de que as freiras estão ali, às vezes se intrometendo, às vezes não, na vida das pessoas e tal. Mas quando é mostrado a questão desse relato do rapaz que sofreu a tortura, né, a gente entende que as freiras estão ajudando por trás. Ela, não, eu conheço esse rapaz, eu tô ajudando a mãe dele. Então isso é algo totalmente novo e inesperado. Pra Lia, que achava que as freiras viviam no mundinho delas, só que elas faziam obra. É aquele negócio, você faz obra, mas não necessariamente você espalha por aí o que você tá fazendo, né? Ela fica bem surpresa, ela começa a ver as freiras com outro olhar, né? A Leão, que é bem... Ela é o tipo de pessoa que julga bastante, a Leão. Julga a Lorena, julga a Ana Clara, julga os amigos dela que estão sendo pegos, os que ainda estão soltos, o que vai acontecer ou não com o relacionamento dela com o Miguel, que tá preso. Então, assim, a gente tem das narrações, a mais linear, a mais tranquila de se ler é a da Leão, que ela é realmente mais normal, se a gente for assim dizer, porque realmente Lorena, ela faz muito esse pulo de fluxo de consciência. Às vezes ela tá falando de uma coisa agora e depois ela já tá falando de algo do passado, depois ela já volta falando do que ela quer pro futuro. Então há essa transposição de tempo muitas vezes ao longo da narrativa, e esse não é um livro que você vai pegar e ler levianamente ou simplesmente sentar e ler. Pelo contrário, você tem que ter concentração e atenção, porque se você só começar a ler assim e perder a concentração, em um parágrafo você já perdeu muita informação. É um livro com muita informação, então a leitura tem que ser mais tranquila e mais concentrada. Ela não pode ser muito apressada. A gente também vê várias figuras de metáfora
de vários tipos, que inclusive é uma marca da Lígia, né? Então a gente consegue ver várias coisas que ela coloca de metáfora, intimismo também, ele é muito relacionado aqui, como as meninas pensam, como elas se sentem. Nos devaneios, por exemplo, de Ana Clara, ela fala muito mal das amigas, muito mal, e tem uma hora que ela para e pensa, porque a própria o Max fala, mas ela não é sua amiga? Ela é minha amiga, mas ela tem essa necessidade de falar mal das amigas, apesar delas ajudarem ela, muitas vezes. Então, a gente sente que tem uns sentimentos também conflituosos, há muitos sentimentos conflituosos, e elas estão vivendo uma geração e uma época política que era muito conturbada, né? Esse também é um livro muito curioso no seguinte sentido, de que se você é aquela pessoa que não gosta de ler o resuminho atrás, eu digo que neste livro você leia, tá? Porque esse resuminho atrás, que situando, né, onde está a história e como ela está, de 1973, este é o ano, ele mostra exatamente o histórico anterior da história e o ponto de onde ela vai continuar. Então, realmente, você lê o resumo e quando você começa na primeira página, é a continuação do resumo. Então, é necessário, sim, você dar uma lida aqui, é pequenininho, mas é porque eu tô falando isso porque eu sei que tem pessoas que não leem nada aqui e já vão direto no livro. Vocês podem ficar muito confusos se vocês fazerem isso. Nessa edição, a gente tem vários textos de apoios de críticos aqui, muitos mesmo aqui atrás, ajudando a situar a época histórica da ditadura e falando um pouco da autora também, alguns críticos do que achavam naquela época. Esse livro ganhou 3 prêmios, tá, gente? Ele ganhou o Jabuti. Vou ler aqui os outros pra vocês. O Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras e o Ficção da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA. Então, assim, é um livro premiadíssimo e é um livro que vai te refletir sobre muitas coisas. Não esperava que ele fosse tão intenso. Ele é um livro intenso, sabe? Vocês podem esperar isso dele. Ele é um livro intenso. E ele vai fazer você refletir muito sobre a questão da amizade, da lealdade. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que a Ana Clara fica falando mal das meninas pro Max, né, enquanto ela está drogada e tal, você vê que as meninas são extremamente leais com elas, com a Ana Clara. Todos os momentos que a Ana Clara chega muito drogada, a Lia e a Lorena vão lá socorrer ela, tenta arrumar ela para justamente as freiras não sofrerem com represália, né? Porque afinal de contas, querendo ou não, as pessoas que estão no pensionato de freiras são responsáveis, né? As freiras são responsáveis por elas. Então elas sempre estão tentando ocultar, sempre tentando ajudar. E a gente vê muito que a Ana Clara, ela tem uma história que ela conta muito pra ela. Ano que vem eu vou mudar de vida. Ano que vem eu não vou mais me relacionar com o Max. Ano que vem eu vou casar com o milionário, o escamoso, que é o que ela fala, o escamoso. E eu vou andar de conversível, vou usar isso, vou usar aquilo. Então, assim, inclusive tem um momento na história que a gente vê que a Lorena acaba recebendo algumas roupas muito caras que a Ana Clara compra, só que a Ana Clara não tem dinheiro pra pagar. A Lorena ela percebe a situação, ela já manda, não, pode devolver pra loja, pode levar de volta que ela desistiu da compra. Então, assim, a gente vê literalmente em pequenas coisas elas se defendendo, umas às outras e ajudando umas às outras, mesmo quando elas não sabem dessa ajuda, né? A outra em questão não tá sabendo dessa ajuda ou não reconhece como uma ajuda. Então foi um livro que me surpreendeu muito. Como eu falei, é uma leitura intensa, não espere menos disso, tá? Vocês realmente têm que esperar a intensidade da coisa. E tem que ter muita atenção e concentração para fazer a leitura. Eu gostei muito, tá? A nota de classificação é excelente, selo cerejeira, tá bom? Eu gostei muito mesmo. Eu quero conferir as outras obras dela. Eu já por essa pesquisa que eu fiz sobre a vida da Lígia e inclusive coisas interessantes da época, porque a Lígia ela foi contemporânea de vários escritores muito famosos dentro do modernismo. Ela faz parte da terceira fase do modernismo. Então ela tinha Carlos Drummond de Andrade como amigo pessoal, né, e tal. Ela fez outras amizades também. E dentro desse momento, ela enquanto ela escrevia, ela cria uma estabilidade financeira.
Então, ela fez direito numa faculdade, depois ela fez outra faculdade de educação física e ela se tornou servidora pública para que ela pudesse ter estabilidade, porque ela não sabia como é que os livros dela iriam vender. Então, ela primeiro fez isso, se tornou servidora e depois ela foi fazendo as obras literárias dela, que foi ganhando sucesso. E ela chegou a aposentar como servidora, tá, gente? Ela levou as duas carreiras até o fim. Então, ela teve um filho, que mais pra frente ele faleceu, deixando duas netas. As netas, elas chegam a falar que ela contava muitas histórias sombrias pra elas antes de dormir. Então, é interessante a gente saber um pouquinho, assim, da vida do autor, né? E de como a Lígia se relacionava. Ela tinha uma amiga escritora, se não me engano, uma poetisa muito famosa. E o trato das duas era não falarem sobre a literatura. Elas não falavam sobre isso. Elas eram amigas e faziam coisas juntas, mas elas não, literalmente não falavam sobre as obras delas. Então, assim, é um livro que me surpreendeu muito. Eu super indico, tá? Como eu ainda não li as outras obras, eu não posso dizer, é melhor ler essa ou ler aquela primeiro. Mas com certeza é um livro que vai te impactar, seja pela narração diferenciada, tá? E seja pelo contexto mesmo histórico. Mais da metade pra frente a gente consegue ter mais ação. A primeira parte do livro ela é muito introspectiva. Muito da história acontece na mente das protagonistas. Alguns críticos, inclusive aqui no final do livro, eles falam que a narração de todo o livro se dá em 2 dias. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa questão do tempo, por causa que tem algumas questões técnicas mesmo. Por exemplo, ali ela tira um passaporte ao longo de alguns dias, então eu não acho que sejam exatamente 2 dias, sabe? E sobre a Lorena também, a questão dela ser fantasiosa em algumas coisas, isso é muito forte sobre ela. Ela é uma menina virgem, né? E ela quer perder a virgindade dela. Ela supostamente arrumou um namorado casado, mas ele não aparece no livro, então a gente fica que nem o noivo da Ana Clara. Será que ele realmente existe? Ou será que ela teve só um afezinho com ele e ele nem deu mais bola? Porque ela fica esperando o livro todo no telefonema dele, que não acontece. Então, a gente tem muitas situações palpáveis do que as meninas normalmente passam nessa época da idade, de se apaixonar fácil ou querer determinadas coisas, sabe? Conquistar algumas coisas pra vida e que tem dificuldade de conseguir. Então, assim, é um livro que realmente vai te surpreender. Por isso que eu tô dando um Você no Cerejeira excelente. É um excelente livro. E ele vai te fazer refletir sobre muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se você já leu algum livro da Lígia, qual é o seu favorito, se você tem vontade de ler. Não se esqueça de me seguir nas outras redes, no Instagram, no Twitter, no Scooby. Os links estão na descrição, o link de compra da Amazon também está na descrição do vídeo, tá bom? Então você pode comprar com qualquer item, não apenas livro com link, que você vai estar contribuindo pro meu trabalho. E é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.